No próximo capítulo da novela Força de Mulher, Kismet está trabalhando quando de repente o celular dela toca e ela fica preocupada ao ver que é o Arif que está ligando. Ela atende e antes dele falar, ela diz que já sabe que ele está bravo com ela, mas diz que Henry tem o direito de saber que ele tem um filho com Seida. Enquanto isso, Seida chega com Arda no trabalho dela. Ela toca a campainha e fica esperando para ver se é Fazilete ou Raif que vai abrir a porta. É Fazilete que abre e não gosta da surpresa. Seida sorri e fala que naquele dia ela levou um convidado. Fala que aquele é o seu filho Arda. A escritora fala que ela já sabe. Diz que eles já se viram antes e pergunta para Arda se ele está bem. Seida diz que ela pensou que uma mudança podia fazer bem a ele. Diz que ele fica em casa o dia todo. Fazilete diz que ela entende, mas fala para Seida que ela podia ter avisado antes, pois ela não gosta de imposições. Diz que ela foi sem avisar, sem perguntar, sem pedir a permissão dela. Seida diz que Bahar contou para ela que ela convidou Doruk Nissan para ir até a casa dela. Fazilete diz que é verdade, diz que ela realmente convidou, mas fala que quando se é convidado é diferente. Diz que se ela tivesse avisado, elas teriam conversado antes e pergunta para Seida se ela entendeu. Seida diz que sim. Kismet diz que além do mais, aquele é o trabalho dela e pergunta quem é que inventa de levar o filho para o trabalho. Seida diz que ela não vai mais levá-lo junto com ela, mas pergunta se ele pode ficar lá naquele dia. Fazilete diz que sim, diz que não tem problema ele ficar lá naquele dia. Fala que ela só está avisando para que não se torne um hábito. Nesse exato momento, Raif se aproxima e Arda vai até onde ele está. Fazilete diz para Seida que ela também sabe que Raif vai ficar incomodado se ela ficar levando o filho dela para lá. Raif pede para a mãe não falar por ele e diz que ela está redondamente enganada. Fala que ele não se opõe que Seida leve o filho dela para lá, pois sabe que aquilo a incomoda. E, se a incomoda, deixa ele muito feliz. Seida abre aquele sorriso nessa hora, corre e dá aquele abraço em Raif e diz muito obrigado. Fazilete não gosta do que vê, por isso logo em seguida vai para o quarto dela. Depois que a mãe sai, Raif pergunta para Seida por que ela levou o filho dela para lá. Seida pede para ele não começar também. Fala que ele é o herói dela e pede para ele não fazer ela mudar de ideia. Raif olha para o Arda e diz que o nome dele é Raif e pergunta qual é o nome dele. E diante da falta de resposta, ele olha para Seida e diz que ela fala tanto que acaba falando por ela e pelo filho dela. Diz que ela deveria falar menos, fala que ela deveria aprender com o filho dela. Seida dá uma explicação por cima por que o filho dela não respondeu. Raif entende e pergunta para Seida se é dele que ela estava falando lá no parque. Ela fala que é sim. Raif diz que Arda é lindo e diz que ela pode levá-lo com ela todos os dias. Seida
abre aquele sorriso novamente e pergunta para Arif se ele está falando sério. Ele diz que sim. Kismet conta para Henry que Arif ligou para ela. Diz que ele queria saber se ela estava com ele. Henry pergunta o que foi que ela disse a ele. Ela conta que ela disse que sim. Conta que ela contou para ele que ele realmente tem um filho com Seida. Ele pergunta se Arif aceitou bem. Ela fala que não. Diz que Arif desligou na cara dela. Henry fica sem jeito nessa hora, pois sabe que Kismet está com sério problema com o irmão dela agora. Ela pergunta se ele tem certeza que quer saber onde o filho dele está. Pergunta se ele tem certeza que quer lutar pela guarda dele. Ele diz que tem certeza absoluta. Fala que eles estão falando do filho dele. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Araraquara, de Bonito, de Divinópolis de Goiás. Enfim, me conte ali nos comentários. Kismet diz para Henry que ela vai dar um jeito de encontrar o filho dele. Sirin está trabalhando quando de repente Arif chega. Ela percebe que ele está bastante estranho e pergunta se ele está bem. Ele pergunta se Henry já chegou. Ela fala que ainda não. Nesse exato momento, a conversa é interrompida com a chegada de Henry, que pergunta para Arif se ele pode falar com ele. E a conversa acontece ali mesmo no café. Arif fala para Henry que se ele não quiser que ele continue trabalhando lá, por ele está tudo bem. Henry fica surpreso nessa hora e pergunta por que ele está dizendo aquilo. Nesse exato momento, Sirin fica trabalhando ali por perto para escutar a conversa. Arif diz para Henry que imagina que ele esteja bravo com ele, porque ele não contou a respeito da história do filho dele. E fala que ele também teria ficado chateado se tivesse no lugar dele. E diz que ele só não contou nada para ele, porque prometeu para Seida que não contaria. Henry fala para Arif que ele não está bravo com ele. Diz que ele sabe que ele não teve nada a ver. E diz que ele e Kismet também manteram a relação deles em segredo. E diz que agora ele está muito envergonhado. Fala que eles não planejaram esconder o relacionamento deles dele, mas fala que tudo entre eles aconteceu muito rápido. E ele acabou não conversando com ele sobre o relacionamento dele com a irmã dele, porque não surgiu a oportunidade para contar. Ele fala para Arif que ele gosta muito de Kismet e diz que os sentimentos dele por ela são puros, são verdadeiros. Sirin está tão atenta na conversa que acaba se intrometendo. Ela diz para Henry que os sentimentos dele por Kismet são grandes até demais. Henry perde a paciência nessa hora. Ele pergunta para Sirin se ela não tem mais o que fazer. Manda ela voltar ao trabalho. Ela fala que pede desculpas pela intromissão. Diz que ela acabou se empolgando porque o que ele disse foi muito familiar. Arif fica em silêncio, só observando os comentários de Sirin. Henry fala para Arif que ele gosta muito do trabalho dele e quer que ele continue trabalhando para ele. E pergunta se está bom. Fala que ele está falando sério. Arif diz que está bom. Fala que está tudo bem. Henry diz que bom. Se levanta e vai saindo quando de repente
ele escuta a voz de Arif que pede para ele esperar um pouco. Arif fala que, sobre os problemas que envolver a seita, sejam eles quais forem, ele vai ficar do lado dela. Henry diz que o entende, e dessa vez ele realmente sai. Sirin, que ainda continua ali por perto, escutando a conversa, disfarça. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.